Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? A sexta-feira, ela nunca decepciona, é incrível! E para falar sobre isso, dividi o vídeo aqui em 4 partes, onde, principalmente no segundo e no terceiro tema, temos coisas interessantíssimas. A crise que estamos vendo diante de nós não está restrita ao PT. O establishment brasileiro parece estar agonizando. E eu, obviamente, vou mostrar para vocês porque eu acho isso, né? Não é aquela opinião sem nenhum embasamento. E aí tem muita coisa pra gente comentar nesse segundo tema. Aquela foto ali bem sugestiva. O terceiro é uma coisa que eu acho que deve, no mínimo, levantar algumas suspeitas e gerar uma certa atenção em uma movimentação que pode estar ocorrendo aí nos próximos meses, envolve inclusive o agronegócio no Brasil e uma agenda que eu acho que a maioria de vocês não apoia. Mas a gente vai começar o nosso vídeo hoje falando do seu Dilma, porque os seus problemas seguem aumentando. Parece que até o Alckmin agora está jogando contra, mas números que mostram que a população não está muito feliz com o que está acontecendo, mais informações que mostram que o mercado que tanto apoiou agora está muito triste. E no final, se der tempo, eu acho que não vai dar. Tem umas notícias aí que vem de falar sobre o nosso poder judiciário, né? Ou talvez injudiciário, né? Injustiça que ocorre no Brasil. Eu sei que nem existe a palavra injudiciário, mas tem horas que só Jesus na causa. Mas vamos começar. Gente, não tem nada ruim que não possa piorar. A situação do Lula não tá nada boa. Tá todo mundo percebendo. Tá apanhando de todos os lados. Sofrendo na mão da própria esquerda. Tendo sua imagem aí todo dia sendo deteriorada perante a opinião pública. E aí vem o Alckmin. Eu acho que foi de propósito. Porque dias atrás o Lula deu uma rasteira no Alckmin. O Lula no evento falou que nunca teve um vice tão bom. Não como Alckmin, como José Alencar. Aí, né, pô, isso não é bacana, isso não é educado. Como é que você tem um vice agora e você fala bem do anterior? Enfim, aí foi a vez do Alckmin dar uma rasteira no Lula. Taxa de 20% para importados. Meu entendimento é que Lula não vetará. E agora? Essa manchete é... Pô, essa manchete coloca no colo do Lula o imposto. Como se não fosse, porque o projeto Mover, onde o Jabuti foi incluído, é um projeto do governo. É um projeto que vem das mãos do governo. E aí o Alckmin ainda faz uma dessa. Eu acho bom. É que é aquela notícia muito bacana, porque é da Globo. Ninguém vai lhe questionar a veracidade. Você fala, cara, isso aqui ó, saiu na Globo. É o Alckmin, o vice-presidente que tá falando. Então para de maluquice, para de inventar história. Aceita que o teu ídolo, o Lula, ele não tá do lado dos mais pobres. Mas tá ali, né? Lula não deve vetar o projeto que prevê a volta do imposto de importação para compras no exterior de até $50 por pessoas físicas. Bacana aí. Sobre isso daí, eu nem coloquei aqui no vídeo, porque acabei esquecendo dia atrás. Mas mais cedo, eu tinha até comentado no vídeo no outro canal, eu estava passando na internet, eu vi um argumento muito interessante de um rapaz falando como é pura balela essa história de proteger a indústria nacional. Ele postou a foto de uma blusa que ele comprou em uma dessas empresas, né, essas varejistas que vendem produtos. E quando você olha a etiqueta, adivinha qual o nome do país que foi fabricado? Não é Brasil. Não é Brasil, é aquele país vermelho, lá no Oriente. Olha só. Que indústria nacional é essa que você está protegendo? Se o produto que as varejistas vendem não é fabricado no Brasil. É uma piada o que está acontecendo, né? E que só está acontecendo graças ao Lula. Aí você vê, fatia do comércio no total de empresas em recuperação judicial cresce acima da média. Todo o recorde que o Lula parece que consegue alcançar é um recorde negativo. Esforço dos bancos para rolar dívidas da Casa Bahia esbarrou na piora do mercado. São as notícias da era Lula, do âmbito econômico. Em meio a condições mais difíceis e expectativas de juros mais altas, varejista acertou uma nova repactuação com o Bradesco Banco do Brasil. O fantasminha que prejudica a economia brasileira é a falta de credibilidade. A manchete deixa claro
que não é uma crítica sobre o cenário, mundo, algum percalço, alguma coisa que aconteceu que era imprevista. Falta de credibilidade tem a ver com políticos, tem a ver com as pessoas que tomam as decisões no país. No caso, Lula e o Haddad, em grande parte, porque a gente está falando da questão econômica. Aí o cara fala, ó, ele tem assombrado esse plano dos ministérios e o passo do Planalto com a deterioração do cenário econômico. A deterioração teve início com o anúncio de que as metas de superávit primário em 2025 e 2026 seriam afrouxadas. Vejam só. A gente comentou isso antes, hein? No vídeo ontem, que foi publicado 8h15, não, 8h20, pouco da manhã, né? Eu acho, né? Mas você vê que isso é 10 da noite. Então a turma tá vindo atrasado, né? Olha, vocês descobriram agora, né? Ficou bem claro. É um marco aí na era Lula. A revisão das metas fiscais para 25, 2026. Pegou a turminha que fez o L, achando que ia ganhar muito dinheiro com a bolsa. Pegou na curva. E aí? Aí agora a turma ficou puta da vida. Este afrouxamento das metas confirmou para os investidores a percepção de que o governo atual tem pouco compromisso com as metas de superávit primário. E aqui eu vou até abrir uma exceção para o Lula, tentar jogar do lado dele, trazer o que a esquerda fala, grande parte da esquerda por muito tempo, aquele discurso econômico deles, né, heterodoxo, eles não querem seguir a linha natural das coisas, eles não estão muito preocupados, eles inclusive falam que austeridade fiscal, eles chamam de austericídio, você está destruindo o país. Beleza, partindo desse pressuposto que você precisa gastar para o Estado se desenvolver, com o que o Lula está gastando? Quais são as grandes obras do país? Quais são os grandes programas de desenvolvimento, de financiamento? Nenhum, zero. Então, assim, é uma situação que é catastrófica. É uma situação que a imprensa, ela nem se dá o trabalho de explicar. Ela critica, não, olha, a meta foi pro buraco. Só que os caras, eles têm que dar a gravidade da situação. Não é que a meta foi pro buraco porque a gente está investindo no Brasil, porque a gente está construindo, sabe? Sei lá, a gente está construindo a nova Suíça do Sul. Não! O país quebrou simplesmente por programas mal concebidos, benefícios ridículos e uma conjuntura econômica que, com certeza, só vai nos levar pro abismo. A imprensa precisa explicar isso, tem que colocar no papel. Eu falei, mas olha só, a gente tá quebrando por causa disso. Tá quebrando porque cada vez mais é imposto. Você tá sufocando a economia. Ah, mas como assim? Curva de Laffer. Tem um ponto ali do perfeito. Você vê que nos últimos dias a própria imprensa está reclamando da carga tributária que está sendo imposta ao Brasil. Enquanto isso, você está vendo benesses e mais benesses sendo colocadas, né, em discussão na Câmara, no Senado. O Pacheco porque queria aprovar o quinquênio para o judiciário brasileiro, que deve ser um dos mais caros do mundo, pelo menos em termos proporcionais, custa mais do que o dobro de países desenvolvidos. 1,2% do PIB. Em torno de mais de 130 bilhões por ano. Aí quer gastar mais. Aí depois não sabe por que não tem dinheiro. Se tivesse ficando mais, assim, endividado para construir, pelo menos, uma infraestrutura que o pobre ia utilizar, não. Aí ele diz, né, o Haddad diz, tem um fantasminha no Planalto, né, criando essa confusão. Ele diz, o ministro tem razão, tem um fantasminha fazendo a cabeça das pessoas. Mas ao contrário do que sugere o ministro, este fantasminha é bastante conhecido. O nome dele é credibilidade e o endereço, a esplanada dos ministérios e o Palácio do Planalto. Ninguém mais bota fé no governo Lula. O governo acabou. Ninguém acredita mais no governo Lula. Já está se discutindo 2026, óbvio. Tem uma parte que está pegando esse cenário porque tem objetivos políticos, mas tem gente até discutindo 2026 porque não aguenta mais. Ninguém aguenta mais o governo do Lula. Isso é que eu nem falei na introdução, porque é tão absurdo. Falando, é mentira. É mentira. Eu falei, beleza, então vamos deixar aqui, mas eu deixei logo depois. Vejam só. Metrópolis, consórcio, né? Estreia dourada. Página, inclusive, o Disseu, no passado, bem distante, já escreveu. Vários colunistas de extrema esquerda. Tem lá o Guilherme Amado, tá sempre no ICL. É um site aí que tá no coração dos petistas, lá do Eduardo Moreira.
O Metrópolis coloca ali o vídeo da votação na OMS, onde, durante a Assembleia, o Brasil votou contra um texto pedindo a libertação de reféns. Que loucura é essa, cara? Não, nem faz, não. Para de atacar, para de fazer isso. Nem condenando alguém assim. Pô, vamos votar aqui pra gente libertar os reféns. Votou contra. Só meu post diz, aconteceu hoje. Foi proposta uma emenda para incluir um pedido de libertação de reféns do Grupo H e que grupos que têm ferramentas não usem instalações de saúde. O Brasil votou contra. Está no vídeo, mas aqui é a entrega da emenda. Calls para release, né? Libertar imediatamente, de forma incondicional, todos os reféns que estão lá em Gaza, incluindo crianças, mulheres, pessoas velhas, e condenar pessoas que têm ferramenta, né, de usar facility, né, prédios, na área de saúde, em hospitais e ambulâncias, que coloque aí a população civil em perigo. Votaram contra, além do Brasil, Argélia, Angola, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Bolívia, Brunei, País Vermelho, Colômbia, Cuba, Djibouti, Coreia do Norte, Egito, Honduras, Indonésia, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Laos, Líbia, Malásia, Maldívias, Mauritânia, Marrocos, Namíbia, Nicarágua, Níger, Omã, Paquistão, Catar, Rússia, Arábia Saudita, Senegal, África do Sul, Sri Lanka. Tá aí. Só a nata é incrível, é incrível. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil da era do amor. Da era do amor. Você acha que isso daqui vai gerar um desgaste pro governo? Você acha que isso daqui vai gerar um desgaste pro governo? Cara, isso aqui é um negócio que eu não consigo entender. Eu não consigo entender qual a necessidade de você votar não. Sabe? Até em termos ideológicos, qual a lógica? É só pra libera a galera. Quando o governo Lula bate algum recorde, é recorde negativo. Lá vem o porta-voz da ONU, Jamil Chat. Brasil é líder mundial em óbitos por dengue 2024. Parabéns, Lula. Você conseguiu. Conseguiu aí. Ó, o negacionismo. Combateu o negacionismo. Parabéns, cara. De coração. Imagine se fosse, não era Bolsonaro. É o pior índice do planeta Terra. Bacana, bacana. E, obviamente, a gente já comentou muito ontem, tudo que está acontecendo, inclusive o que está acontecendo no sul do Brasil e as ações do governo, obviamente, estão pegando cada vez pior. E os números mostram isso. 51% desaprovam ações de Janja no Rio Grande do Sul. Só 28% dos eleitores brasileiros dizem aprovar a atuação da primeira-dama no comando da ajuda às vítimas no Sul. Outros 21% não souberam responder. E só 31% dos que conhecem Janja aprovam sua atuação. 40% desaprovam. Se você ainda pega essa pesquisa e resume a quem conhece ela, ela segue sendo desaprovada. Esse é o governo Lula. Este é o governo Lula. E como eu disse na introdução, esta crise não está restrita ao Planalto. Estamos diante de uma crise generalizada. É uma crise econômica, uma crise política, uma crise institucional, uma crise jurídica. Tem muitas crises acontecendo no Brasil. E para falar sobre elas, eu queria primeiro começar com esse texto aqui que parece, sei lá, meio perdido, mas vai fazer um pouco mais de sentido a seguir numa nota da Vera Magalhães. A Folha de São Paulo publicou um número que eu achei muito interessante. Mais de 90 deputados mudam voto sobre fake news. Tá falando o quê? Em 2021, quando foi aprovada lá a Lei de Segurança Nacional que Bolsonaro vetou a questão da criminalização da fake news, quem tinha votado para aprovar esse projeto, 90 pessoas votaram para aprovar daquele jeito. E aí, o tempo passou. E as pessoas que votaram meio que sim, que Bolsonaro vetou, agora votaram para manter o veto de Bolsonaro. O que é que isso me mostra? Que a percepção das coisas
E eu acho que isso tá muito óbvio nos últimos meses, com a escalada no tom da imprensa contra o poder judiciário, inclusive o dia de ontem, inclusive um editorial de hoje do Estadão, não sei se vai dar tempo de comentar, que continua reclamando, né, de forma reiterada, constante, das passadas do ponto que a galera vem tendo. Então, acho que nesse âmbito aí, acho que a direita, ela teve, assim, uma vitória incontestável em mostrar para a sociedade o seu ponto de vista. E eu acho que pode ser vista em números. Números. Foi uma derrota cachapante para o governo. Aí vejam só. Senhorita Vera Magalhães escreveu um texto que se conecta com o editorial do Estadão. O timing das coisas está muito interessante. E vai além de uma preocupação com Lula. Vocês vão entender. Lula precisa resgatar a aliança que o elegeu. Ó, a união do establishment brasileiro tem que voltar. É urgente para Lula sair das cordas, diminuir essa dependência, resgatar a aliança que o elegeu, mas para isso será preciso repactuar a relação com bons nacos desse grupo. Você acha que a Vera Magalhães está falando isso porque ela está preocupada só com o Lula? Ou será que tem outras preocupações? A tal frente ampla, que se juntou a Lula, um tanto a contragosto, que uniu a esquerda que já estava com ele, a antigos aliados que se reaproximaram, sociais-democratas, né, turma do PSDB, etc. Mais, e, olha, liberais de fato, não os reacionários bolsonaristas que passaram a usurpar a nomenclatura. Grava isso, vai fazer sentido lá na frente. Já se esgarçou já no início do mandato. Lula não fez mais acenos aos que chegaram a seu palanque porque não admitiam a vitória de Bolsonaro depois de todos os ataques à ciência, aos direitos humanos, à democracia. Acontece, e aí que está o medo da Vera Magalhães, o medo de alguns outros veículos de imprensa. Acontece que nem Bolsonaro sofreu uma derrota acachapante, nem desidratou como se imaginava depois da perseguição. Segue disposto a dar cartas do jogo de sucessão, né? Bolsonaro está aí em 2026, firme e forte, e também a pressionar o Congresso e o Judiciário por anistia para seus malfeitos. Se Lula continuar ignorando que muitos partidos no governo, com cargos e lauta liberação de verbas, não só não lhe garantem governabilidade no legislativo, como fatalmente lhe darão as costas na campanha daqui a 2 anos e meio, corre o risco de chegar a ela tendo de buscar os aliados de 2022 que até aqui não dignou ao vir para governar. Eu gostei dessa palavra, Magalhães. Fatalmente lhe darão as costas. Já tá cravando que Lula chega sozinho em 22. Ou de 26, né? Se chegar. Se não desistir da reeleição e mandar o Haddad perder no lugar dele. Lula acabou, gente. Lula acabou. É importante que a direita comece a qualificar cada vez mais o seu próprio debate interno em busca das soluções para quando a gente sentar na cadeira em 1º de janeiro de 2027. E tomar cuidado com o que vai querer pongar para tutelar o próximo governo de direita que vai conquistar a presidência. Aí a Vera Magalhães continua falando que Haddad construiu em 2023 uma credibilidade que lhe permite ser embaixador dessa costura enquanto é tempo. Simone Tebet também. E a outra pessoa, Geraldo Alckmin. O núcleo neoliberal do governo Lula. Haddad é o queridinho do mercado. Alckmin é o Alckmin, né? Social-democrata, e a Simone Tebet também. Esse é o grupo que pode buscar as forças políticas e econômicas moderadas. Olha quem são os nomes que a Vera Magalhães aponta. Olha como as coisas vão se encaixando, né? Nomes aí que poderiam estar no próprio PSDB. Você fechou, você não vê a nenhuma diferença. Não são nomes que têm assim um DNA petista. Aquele petistão raiz, que não gosta muito de tomar banho, né? Aí vem o Estadão. No mesmo dia. Isso aqui estava no vídeo de ontem e não deu tempo. E é o que eu estou apontando. A crise não é só em relação ao Lula. E esse é o receio deles.
É uma crise no establishment e não uma crise restrita ao Brasil. O Estadão, que vem batendo muito nessa tecla há um tempo, falando, olha, estamos diante de um novo dilema com o fim da globalização, ou seja, com o enfraquecimento do globalismo, principalmente cada rede social, o povo está acordando porque está acontecendo. Aí eles colocam o novo dilema é o liberalismo versus as autocracias, o autoritarismo. E eles tentam colocar na mesma bandeja Trump, Orbán, o Putin, o Xi. Todo ditador que você conseguir pensar tá de um lado, junto com a turma da direita. Do bem, só o Haddad, Lula, o Alckmin, o Biden, o Macron, os grandes democratas. Aí, para completar o que a Vera Magalhães disse, tá ali, ó, o liberalismo sob o seu maior teste de estresse. Uma renhida disputa entre a ordem liberal e o autoritarismo está sendo travada no mundo. Lula da Silva não deveria ter a mais tênue dúvida de que lado se posicionar o país nessa contenda. O apelo eleitoral do populismo de viés autoritário, que nega ou enfraquece a política como um meio civilizado de concertação entre os interesses sociais divergentes, tem crescido significativamente nos últimos anos. O fenômeno não conhece fronteiras geográficas nem barreiras culturais, sendo observado em países de marcas distinções históricas, políticas sociais e econômicas entre si, como Brasil, Índia, Argentina, El Salvador, por exemplo, ou ainda Hungria e Estados Unidos, que neste ano pode levar de volta o picareta mendaz como Donald Trump, talvez a face mais reconhecível dessa nova horda de inimigos da democracia. O amigo da democracia é o Lula. Para tornar o cenário geopolítico global ainda mais sombrio, o ganho de força desses novos populistas autoritários, além da consolidação de regimes de exceção como o dos comunas, Irã, Coreia do Norte, classificados pela revista Foreign Affairs como o eixo da revolta que fortalece a Rússia do tirano Putin para confrontar abertamente os valores ocidentais, vincula-se ao agravamento da crise de representação, porque passa a ordem liberal democrática consagrada ao final do segundo grande conflito mundial. E a gente vem observando isso, né? Era sem sal nem açúcar, os sociais-democratas, ninguém aguenta mais. Essa dicotomia foi bem resumida no que David Brooks, articulista do New York Times, classificou como a luta central do planeta hoje. Uma renhida disputa entre o liberalismo e o autoritarismo, entre quem acredita nos valores democráticos e os que não acreditam. E aí você vê como o termo democracia é distorcido, né? Democracia é só se você baixar a cabeça pro establishment. Porque quem é democrata no Brasil? Pro establishment mesmo, nem os petistas são muito democratas. Democratas só eles. A Beautiful People, a elite paulista, a elite carioca, né? Alguns poucos empresários do agronegócio, tipo a JBS, esses são do bem. Grupo Esfera, o lead do Dória, esses são democratas. Esses são. O resto não. O resto não pode nem sequer aceitar essas pessoas no convívio. Não seria exagero dizer que o liberalismo está sob o seu maior teste de estresse desde ao menos o fim da Guerra Fria há mais de 3 décadas? Alguns acadêmicos, jornalistas e analistas internacionais chegam a sublinhar que a ordem liberal que tanta prosperidade gerou para o mundo nos últimos 80 anos jamais passou por uma crise como ora atravessa. E aí diz que esse modelo da democracia liberal ocidental vem perdendo entusiasmo desde 2017. Aí a pesquisa aí do Pew Research Center constatou que, em média, 59% dos entrevistados não se sentem contemplados pelo progresso que a ordem liberal, em tese, deveria proporcionar. Para 74%, os políticos eleitos não são empáticos, como se vivessem alheios aos interesses da sociedade. Por fim, 42% disseram não encontrar em seus países partidos que representem suas visões de mundo e ideias para a construção de agendas programáticas. Aí surgem partidos como o PL. Não é que surge, o PL já existia. O PL passava por uma mudança, chega Bolsonaro. Puf, o partido começa a crescer. Aí você pega o partido do Agro na Holanda. Foi criado nos últimos 5 anos. Puf, tomou o poder. Engraçado, né? É engraçado.
é porque eles devem ser os populistas autoritários. Esses partidos conseguem ter algum tipo de representatividade. Aí você vê o Chega, quadruplicou sua bancada lá em Portugal. Ah, a extrema-direita. Por que será que essas coisas acontecem? Como se vê esse misto de frustração e desesperança, humus do qual brotam os aventureiros que enumeram entre os ingredientes de suas receitas falaciosas o cerceamento das liberdades democráticas, pode ser superado com maior grau de aproximação das agremiações políticas com os eleitores, em particular, de políticos genuinamente comprometidos com valores democráticos, nesse momento em que o liberalismo é atacado como ideia, como grande norte moral para o progresso da humanidade. Para ser fiel aos valores que constituíram esta nação, Lula não deveria ter qualquer dúvida sobre qual lado posicionar o país nessa luta central, porém recalcitrante em se libertar do ranço ideológico anti-Estados Unidos. O PT tem demonstrado que entre os interesses nacionais e a visão do mundo do PT, sua escolha foi feita. Eu acho que não. Eu acho que o Lula ele tá 100% alinhado. Eu acho que o Estadão só tá tentando empurrar o Lula para fora, para cobrar mais alinhamento, mais parcimônia e dar mais espaço para a agenda do establishment. Porque quando você olha o que o governo está fazendo, ele está seguindo toda a receita dos democratas. Pacote de transição energética, títulos da dívida lastreado em critérios ESG, ir para cima do agronegócio, para cima dos grandes matamentos, autoridade climática, nomeou Simone Tebet, Marina Silva, diversos membros do seu governo são, inclusive, ex-bolsistas da Open Society Foundation, Fundação Ford. Cara, o que mais falta? Como é que vocês querem do Lula? Que mais vocês que botou até o Alckmin de vice? E eu acho que nesse momento, e é um ponto que eu compreendo a dificuldade, porque entender algumas coisas e assim, a política tem um mal. Os rótulos são muito ruins. Os rótulos são muito ruins. Olha quem se chama democrata. Quem se autodenomina democrata é quem apoia passar por cima da Constituição, porque estamos diante de um momento de exceção. Era Bolsonaro. Aí você pode rasgar a lei se necessário for para punir pessoas em inquéritos intermináveis. Como é que esse rótulo de democrata pode caber no Estadão? O mundo ocidental, pelo menos até 30, 40 anos atrás, eu acho que uma coisa que conectava o mundo chamado mundo ocidental, né, Europa e Américas, era o cristianismo. Hoje não. E vai falar que isso é um valor do Ocidente. Os democratas vão te falar que não. Os democratas que defendem os valores, não, isso daí é escolha de cada um. Isso de religião aí não presta. E aí é engraçado que você fica, pô, que rótulo é esse valor ocidental? O que define esse rótulo? E do início até o fim, é aquele texto que lembra muito os ataques que são feitos contra a direita, onde eles falam, não, eles são propagadores de fake news, eles são isso, eles são aquilo outro, onde você nunca descreve. Você não descreve com a fake news, você não descreve o que a pessoa está fazendo, assim como você também não descreve quais são esses valores democráticos. Olha, cara, o que é que está acontecendo? Tente ser um pouco mais descritivo. E aí a gente entra nesse embate. Porque as pessoas, às vezes, acham que ser democrata é aceitar, por exemplo, a voz da maioria. Mas hoje a gente já tem várias correntes bem desenvolvidas dentro do direito da questão contra-majoritária, onde você tem que atuar em defesa das minorias, contra a vontade da maioria opressora. Então aquele conceito de democracia, a vontade da maioria não serve mais para nada. Aí você tem o termo progressismo, que quem se define como acha piamente que progressismo tem a ver com progresso. Quando no final do dia progressismo é agenda woke, é agenda identitária. Aí vem o liberalismo, que é o ponto central aqui, incluindo a Vera Magalhães, os liberais de fato, onde as pessoas tentam achar, não, liberalismo não tem a ver com liberdade. Não tem nada a ver com isso. Liberalismo é a ideologia do dinheiro. Como utilizar o dinheiro para promover mudanças. E normalmente são pessoas muito egoístas que estão em torno disso. Tem nada a ver com liberdade econômica. Então a gente chega no ponto que fica nesse bate-cabeça, bate-cabeça, bate-cabeça. E tem um ponto que eu sempre falei pra você. Sempre falei não, né? Já falei diversas vezes pra você, de forma assim, sabe, persistente.
Eu falo, gente, entendam o contexto que a matéria está sendo publicada, o dia, se é um jornalista, se é uma análise, se é uma matéria de opinião, se é uma matéria factual, se for uma factual, uma notinha, quem foi que plantou, quem não plantou, se é um editorial, o que está por trás? O veículo, entendam quem é um jornalista, entendam quem é um veículo. E eu sempre martelo falando, olha, hoje, só é martelo não, isso eu, sei lá, acho que tomei esse conhecimento, deve ter mais ou menos... Foi em novembro do ano passado. Novembro do ano passado ficou claro para mim. O Estadão é o porta-voz do liberalismo. Quando a Vera Magalhães fala, a direita usurpou esse termo, ela não está de todo errado. Não é que a direita usurpou esse termo, é que os liberais, de fato, viram a oportunidade de manter a sua agenda ativa a partir de 2018, para não ter nenhum tipo de revés, e tentaram incluir na cabeça do conservador nos costumes, liberal na economia. Sendo que nós discordamos assim de forma intensa, porque o conservador ele não consegue olhar para o dinheiro e achar que o dinheiro é mais importante do que os seus valores. O conservador ele não consegue entender como uma empresa pode ser obrigada a contratar uma pessoa só porque é de minoria. O liberal, sim. E o liberal, inclusive, implementa essa regra na B3, na CVM. O conservador ele não consegue entender por que em algum lugar até é proibido você usar um crucifixo, mas determinado mês eles vão te dar um crachá que tem as bandeirinhas. O conservador não entende porque ele não pode pegar o dinheiro dele e comprar um pedaço de carne. Enquanto o liberal quer que o teu dinheiro esteja atrelado à emissão de carbono. Até porque eles vão ganhar muito dinheiro emitindo crédito de carbono. Então tem essa atenção. E aí, eu fui atrás de algo que eu sabia que eu iria encontrar para mostrar para vocês. A história do liberalismo no Brasil remonta a 1830. Chegada do Bardaró, algumas pessoas lá, e o Júlio Frank, fundador da Bucha. E a história do Estadão se dá neste contexto. A partir de 1870 e poucos, o Estadão é fundado. E quem toca o Estadão é a família Mesquita. Primeiro lá o patriarca Júlio de Mesquita, depois Júlio de Mesquita Filho. Pra vocês entenderem. Porque, como a maior parte das pessoas despertou pra política depois de 2013, meio que viu ali umas coisas faziam sentido, outras não faziam, tava naquele contexto do PT. E aí, da mesma forma que o Estadão tenta pegar a dicotomia para falar é liberalismo versus autoritarismo, em 2013 tentaram colocar ou você é comunista ou você é liberal. Calma. Por quê? Porque eu não posso ser outra coisa. Mas é por uma falta de uma coisinha aqui, o a gente se deixa levar. Olha que engraçado. Esse texto aqui é de 2020. Fizeram homenagem para o Júlio de Mesquita. Júlio de Mesquita Filho. Jornalista. Ele pode e deve ser tratado como homem de cultura, um intelectual cujo liberalismo se ancorava numa sólida base filosófica. Expressão prática de liberalismo de Júlio de Mesquita Filho é um rechaço terminante a todo tipo de ditadura. O jornal que apoiou e segue apoiando a ditadura imposta contra pessoas de direita. Passar por cima de todas as leis, quer se pintar como democrata. Aqui é 99. Formação intelectual de Júlio de Mesquita Filho, o mais completo e modelar exemplo do liberal brasileiro. Aí eles vão aqui numa parte do texto. Este introito serve, além de seu caráter, e bababá. Júlio de Mesquita Filho e o liberalismo. Esse liberalismo herdou de seu pai e do próprio e do jornal com o qual se confundiu com sua vida. A província de São Paulo e depois o estado de São Paulo foi sempre, na nossa imprensa, o mais constante e coerente baluarte do pensamento liberal no Brasil. Quem foi que rompeu com Lula mês passado? Quem já tá em junho, né? 1º de junho. Não é Strenbuit, não. É o cara da... É o Strenbuit mesmo. É o Strenbuit. O Benjamin Steinmetz é o da CSN, é o Strenbuit. É o cara do Fundo Verde. De entrevista pode ir pro Estadão. Dia antes, quem da entrevista batendo? Armínio Fraga pode ir pro Estadão. É sempre essa turma. Sempre. Foram criados aqui. Toda essa ideologia. E não é de hoje. Não é de hoje. Toda essa turminha do mercado, Beautiful People, sempre vem do Estadão. Sempre. Aqui é de
1975. Quando estão lá celebrando, né, ele vê a óbito, estão lá relembrando o legado de Júlio de Mesquita Filho. Isso aqui a gente comentou quando a gente fez o dossiê do Dulles, comentando sobre o papel de algumas pessoas aí no contexto de 64. Aí fala, né, o Júlio de Mesquita Filho, não mencionei sua participação nas revoluções de 30, 32, 64, mal me referi à sua luta pela criação da USP. E a gente abordou sobre isso ao longo do tempo, né? Mas não pude, então, como agora, com mais razão, não poderei deixar de falar do liberal. Ele próprio, muitas vezes, confessou a influência da filosofia de Rousseau na formação do seu espírito ao recordar os anos de mocidade, aquele período da história em que o liberalismo imperava sem contraste. Agora, por que falar do homem Júlio de Mesquita Filho sem uma referência ao liberal? Seria uma grave omissão, que tornaria incompleta e deformada sua imagem humana. O liberalismo do antigo diretor do Estado de São Paulo tornara-se uma segunda natureza. E é por coisas assim que não adianta achar que o Estadão Dia vai fechar com o PT 100% e que o Estadão Dia vai mudar. Tá no DNA do jornal. Eles são establishment. Enquanto talvez teu pai foi a primeira pessoa a ter uma casa, o teu avô, a primeira pessoa da tua família a ter uma casa, ou talvez tu foi a primeira pessoa da tua família que foi para uma universidade. São histórias recentes do Brasil. A primeira pessoa daquela família foi para a universidade, a família Mesquita deu o golpe da República no Brasil. Eles estão, desde 1870, tentando falar qual caminho a gente deve seguir. E a gente segue no buraco. São 150 anos mantendo o Brasil no buraco. São literalmente porta-vozes do establishment. Ao longo de 150 anos, imagine como essas famílias não se conheceram, não se conectaram entre si, não querem largar o osso de jeito nenhum. E esse é o ponto. A gente está diante de um momento ímpar. Se 2018 já foi um momento ímpar, 2026 vai ser mais ímpar ainda, porque é uma guinada internacional. É uma chance real de finalmente dar uma banana pro establishment. Dar uma banana. Se em 2018 qual era a revolta? Era só com o PT. Era só com o PT. O cidadão comum hoje, ele não aguenta mais diversos setores que extrapolam o PT. É uma crise de representação no legislativo. Aquele poder que a gente não fala. Meu Deus do céu. E a turma tá acusando o golpe. É a Vera Magalhães falando, pelo amor de Deus, acorda. É o momento. Aqui, cara, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Reinvenção da política no Brasil. Aí lá vem, hoje. Lá vem de novo. E esse tema aqui eu não duvido que vai tá tendo um evento muito bacana em Portugal. Não sei de quem, mas muito bacana. Com muitas pessoas que eu não falo nem o nome. Fim de semana aí, pá. E vão falar de mudança do sistema. Tu vai ver se não vai. Nos próximas 2 semanas apareceu uma nota na imprensa sobre semipresidencialismo. Mas vamos aqui olhar o texto. Reinvenção da política no Brasil. A globalização está na raiz da crise que abala não só o comércio e as finanças mundiais, ou seja, a crise do globalismo, mas também a legitimidade da democracia representativa praticada no Ocidente. Ai, o Ocidente. A polarização entre os partidos de esquerda e direita não arrefeceu, ao contrário, promete se intensificar nos próximos anos. A crise dos partidos do sistema político e da democracia representativa não é só um problema nacional. Uma agenda para contornar a nossa crise e reinventar a política já foi exposta com clareza pelo FHC, mas com uma importante restrição, desde que se admita que no futuro deverá prevalecer um regime liberal contemporâneo. O autor desse texto é professor da USP. Coincidência, né? Ocorre que, enquanto se esboça no Ocidente a crise da legitimidade democrática, em regimes políticos autoritários no leste asiático viceja prosperidade econômica e realizações sociais. Uma solução possível terá que resultar da participação mais intensa na política de uma elite esclarecida. Isso aqui é importante.
Isso aqui é importantíssimo. A direita comenta muito sobre isso. Como é que no Brasil a gente tem a margem equatorial e a gente não pode explorar, mas a Guiana pode? Como é que o Brasil, a direita fala muito do agro em especial, como é que a gente tem um dos códigos florestais mais restritivos do planeta, se não mais, e como é que a gente é o vilão? Não faz sentido. Enquanto o país vermelho, lá na Ásia, tem 1001 indústrias, fumaça para todos os lados e ninguém cobra deles nada. Eles estão se desenvolvendo. O Brasil não. O Brasil não. Inclusive, a falta de prosperidade econômica do Brasil não é um fenômeno natural, é um fenômeno forçado. Quando fizemos ano passado você sobre o Clube de Roma, na Estocolmo 72, a reunião, o Brasil foi cobrado a se desindustrializar. Na época não era carbono, na época era o perigo da poluição. E o Brasil está sendo atacado porque o Brasil falou que não, que a gente está preocupado em se desenvolver. Porque enquanto, o representante brasileiro na época falou, enquanto nós tivermos problemas estruturais como falta de saneamento básico, fome, irmão, a gente não tem tempo para lidar com isso não, velho. As nações desenvolvidas, vocês aí cuidam da poluição. A gente tem que se desenvolver. Foi Brasil e Índia que juntos mantiveram essa posição. E aí, de forma totalmente, né, aquela coincidências. Sempre a coincidência. 2 anos depois, crise do petróleo. E depois, um ano depois, né, a revista Manchete até confirmou que o relatório do Clube de Roma, né, os limites do crescimento, ajudou a fomentar o caos que levou à crise do petróleo, né? Quem poderia imaginar? Quem poderia? E acabou com o chamado milagre econômico que o Brasil sofria. Mas vai você falar que isso tem relação. Vai chamar você de conspiracionista. Mesmo que você pegue, por exemplo, o que a gente comentou na época, o paper do HSBC, acho que 2023, falando, né, da agenda SG, que finalmente está avançando e que o que hoje se chama de agenda SG nada mais é do que os avanços dos princípios criados pelo Clube de Roma. Aquelas ideias lá de trás que cresceram e tomaram forma. Tá lá, registrado no Atlas, de agosto ou setembro do ano passado. Aí você vê, o cara tá comentando, ó. Enquanto isso, enquanto o mundo ocidental tá nessa agenda, o que a Rússia tá fazendo? Tome petróleo, tome petróleo, tome petróleo, tome petróleo. O que a comunidade tá fazendo? Tome-lhe indústria, tome-lhe indústria, tome-lhe indústria. Isso não é um contrassenso? O país dele tá avançando e o Brasil não. E o Brasil é o quê? Tome transição energética, tome transição energética, tome transição energética. O texto do cara tá falando, ó galera, tá ruim, bicho. Se a gente continuar dessa forma, a revolta que vocês vão colocar no coração do povo, o establishment brasileiro realmente vai entrar em crise sem possibilidade de volta. Tem que dar uma maneirada. Contudo, nossa crise não é apenas política, é uma crise de modelo. É o que eu falei do semipresidencialismo. No Brasil, o modelo de sistema partidário de federalismo. O presidente eleito pela maioria absoluta dos eleitores, mas até hoje nunca o partido e nenhum presidente ultrapassou 20% dos congressistas. A multiplicação de partidos dissemina os interesses particulares, sejam eles materiais, ideológicos ou identitários. No fundamental, hoje, o governo perdeu o controle da agenda programática, em consequência, o Congresso aumentou seu poder em termos fisiológicos. A ascensão recente do judiciário significa uma reação à fragilização do executivo diante de um Congresso hostil, endosso e forte. Não, o judiciário cresceu porque vocês estavam perseguindo o Bolsonaro. Não inverte a história, não apaga o passado. Para contornar essa diversidade, faz-se necessário evoluir em direção ao regime parlamentar, cuja migração é essencial para reconstruir o sistema partidário. Vá. A rigor, não haveria necessidade de muito mais do que 2 partidos. Aí vai ficar muito mais fácil de controlar as coisas, rapaz. Situação e oposição, porque aí o foco da discussão seria o interesse geral. Seria.
Quanto ao sistema eleitoral, há necessidade de reforço nas cláusulas de barreira. Enquanto a direita está cobrando, né, candidatura independente, os caras querem controlar ainda mais. Cláusula de barreira ainda reduzir para 2 partidos. Uma vez legitimada a democracia, o que eles chamam de democracia, partidos de centro próximos à esquerda ou à direita é que deveriam prevalecer, enquanto partidos marginais lutariam para que as suas ideias fossem absorvidas pelo centro. Só pode existir o centro, e a de tomar da direita e da esquerda tem que conseguir convencer o centro de suas ideias. Ah, que bacana esse sistema, né? Mas que sistema porreta, rapaz. Que sistema porreta. E vem na sequência, olha o timing das coisas. Por que a juventude europeia se volta para a extrema-direita? Aí fala, olha, tá ganhando, né, a mente dos corações dos jovens. Na França, 36% apoia Le Pen, entre 18 e 24. Enquanto 31% apoiam o Partido da Liberdade. Olha que nome, né, malvado. Partido da Liberdade, de Geert Wilders, né, na Holanda. Diz uma das reportagens mais lidas no Financial Times desta semana. É difícil destacar o único motivo para a ascensão da extrema-direita? Na história, a ascensão de grupos extremistas está correlacionada a crises econômicas. Não é só isso. Não é só isso. Mas não adianta explicar, vocês querem permanecer, né, na loucura. Aí, sem fazer nenhuma questão de esconder para que lado está jogando, uma forma de canalizar a frustração é um descontentamento generalizado contra o establishment. Olha, né, como se não existisse um establishment. Quando os jovens sentem que as instituições não oferecem um caminho claro para uma vida significativa e bem-sucedida, a alternativa que promete mudança, seja ela qual for, identidade, pertencimento a um grupo é muito atraente, a extrema-direita, com suas mensagens simplificadas e promessas de restauração de ordem e estabilidade, pode parecer uma resposta atraente a essas frustrações. A ideia de que jovens serão sempre progressistas é um pouco simplista. Uma geração marcada pelo fica em casa, com preocupações de sobrevivência, com dificuldades em enxergar um futuro melhor, é um prato cheio para extremistas? Será que o establishment tem algo a oferecer para os desiludidos dessa geração? Não tem, não. Olha aí o establishment. Tem alguém mais establishment do que o filho de George Soros, o Alex. O Alex, né? Alexander Soros. Colocou ali o New York Times, jornal inclusive que o Estadão cita. Trump culpado em todos os condados. Aí tá ali, ó. Os democratas deveriam se referir a Trump como criminoso condenado em todas as oportunidades. A repetição é a chave para uma mensagem de sucesso. E queremos que as pessoas lutem contra a ideia de contratar um criminoso condenado para o trabalho mais importante do país. Senti que o filho do Soros fez um supletivo na Rede Globo. Porque o que repetiram de Bolsonaro, rapaz, negacionista, gênio, isso, aquilo, outro, antidemocrata, ditador, autoritário, mas repetiram até encher o saco. Isso realmente é o que cola, né? Com os incautos. Estamos diante da crise da ordem liberal. É isso. E precisamos de soluções. Precisamos de propostas. O caminho, gente, está aberto. A crise, ela não está só restrita ao Lula. A situação que está pintando diante de nós é assim. Nunca antes na história desse país. Nunca antes da história desse país. Tanta gente esteve insatisfeita de maneira assim que ela entende a sua insatisfação. Onde está doendo? Aí, veja como são as coisas. De onde você não espera é que não vai sair nada mesmo. O único setor que no Brasil, economicamente, ainda está dando mais ou menos, já está dando aquela balançada, é o agronegócio. É o agro. Pois bem, o ministro Carlos Fávaro disse uma frase que ficou calando na minha consciência. Ele disse: achamos que o nosso maior ativo era a nossa tecnologia agrícola, a vocação que existe nos nossos agricultores. Agora descobrimos que nosso maior ativo é ter um clima equilibrado. Esse é o ministro da Agricultura do governo Lula.
Não é Embrapa, não é tecnologia agrícola, não é o estado das coisas, o espírito do nosso... Não, não é isso. É o clima estava equilibrado. Nossa senhora, esse é o governo Lula. Querem destruir o agro. Só que a pior ameaça talvez não venha do agro, do governo Lula. Na verdade, do governo Lula, da Marina. Talvez. A maior ameaça ao agronegócio brasileiro venha da... Eu acho que deveria renomear a FLA, a Frente do Lobby Agropecuário. Eu não vou falar que o Lupion, que chefia a FPA, é o relógio parado. Porque eu não acho que ele só acerta 2 em cada 24 tentativas. Eu acho que ele acerta umas 5 em cada 24. Mas é extremamente preocupante o que o presidente da Frente Parlamentar do Agro disse para o Globo. Eu quero mostrar para vocês. Lula mira a bolha e governo joga contra o agro de noite. De líder da bancada ruralista no Congresso. Eu li a notícia, eu nem ia ler. Eu falei, vai lacrar pra cima do Lula. Mas, bendito o costume que eu tenho de ler a notícia e não ficar preso na manchete. A notícia até começa bem, a entrevista. Começa até ok. A FPA costuma receber Bolsonaro. Isso não acirra mais a relação com o Planalto? Simone Tebet do Planejamento, Carlos Fava Agricultura, Paulo Teixeira Desenvolvimento Agrário já foram almoçar conosco, todos foram bem recebidos. Bolsonaro é mais um nome que convive conosco e sim, somos uma bancada com maioria de centro-direita. Já houve convite semelhante ao Lula? Não vejo motivo para convidá-lo. É muito difícil lidar com um governo que joga contra a FPA dia e noite. O presidente Lula veta o marco temporal das terras indígenas, discurso a favor do MST com qual objetivo? Ele quer falar para a bolha, não abre diálogo conosco. Então, adianta chamá-lo para o encontro? Eu acho que não. Começou bem. Aí vai começar agora. A tarifa zero para importação de arroz após as enchentes do Rio Grande do Sul também foi um ponto de tensão entre o governo e o agro? Era o momento dessa reação? Tendo em vista a tragédia humanitária, aqui ainda está ok nessa resposta. Não é a taxação do arroz que resolverá a questão humanitária do Rio Grande do Sul. Essa ação do governo vai prejudicar os produtores que não foram afetados pela enchente, que precisam vender. E me preocupa ainda mais o empacotamento do arroz com a logo do governo federal em ano eleitoral. Vejo como um enorme abuso de poder. Beleza. Pontuou algumas coisas aí que o governo pode fazer, importante. Tem que defender o agronegócio. Só que agora vem o grande problema. Qualquer brasileiro nesse momento já tá tremendo. Fala, meu Deus do céu, o que é que tá... Não é possível que isso aqui vai acontecer. Integrantes da bancada ruralista afirmam que o senhor tenta uma manobra para se manter na liderança da FPA com mudanças no estatuto. Há esse movimento? Eu espero que sim. Eu nem gosto do Lupião, mas eu espero que você se mantenha, porque a opção é inacreditável. Na hora de falar sobre a eleição da FPA, meu mandato vai até 2025. Estão criando uma grande confusão pelo fato de, por tradição, o vice ser o sucessor natural. O deputado Arnaldo Jardim, meu vice, tem total condição de ser o próximo presidente da frente. Eu apoiarei se ele quiser ser candidato. Aí tá errado. Aí não dá, irmão. Aí não dá. Isso daqui é motivo de quem elegeu Pedro Lupion, mas nunca mais dá R$1 pra ele. Tem que dar um boleto pra ele pagar, pra devolver qualquer apoio que vocês já deram. Arnaldo Jardim, rapaz, coloca a Gleisi Hoffmann. É menos pior. Coloca o filho do José Disseu. Arnaldo Jardim, onde você está com a cabeça? Ele é do Cidadania, partido mais próximo ao governo, já foi relator de projetos importantes para o Planalto. Levaria a bancada a um alinhamento? O alinhamento do Arnaldo com o governo ocorre unicamente pelo fato de integrar a cidadania que está na base. É? Ele nos acompanha em votações e mantém uma postura crítica. Nunca jogaria contra a frente. Ou talvez a frente que jogue contra o Brasil, né? É importante a FPA se manter na oposição a Lula, então. Nós temos que ser oposição sempre às pautas contrárias ao agro. Infelizmente, este governo se posiciona contra nós em questões políticas, ideológicas e produtivas. Eu sou de direita, mas tento construir pontes. Então vem cá, filhos. Vem cá, porque você deve estar dormindo no ponto. Eu vou só relembrar umas coisas rápidas sobre o que é o Lauro Jardim.
que pode presidir a maior frente brasileira, né, parlamentar, com mais de 320 parlamentares. Não, só na Câmara, acho que são 324 deputados. A FPA, se trabalhasse unida, comandava a agenda política do país. Só passava o que ela queria. 324, você passa qualquer coisa, irmão. Vamos ver que o Lauro Jardim, que o Lupion não tem problema em apoiar. Pegando aqui de novembro, mas depois vou voltar pro início do ano de 2023, em março. Eu vou pegar em março, porque em março deu pra botar na página só, né? Ficou mais fácil. As orelhas do governo vão arder. Era a manchete. A manchete falava de um lindo jantar. Que quem estaria nesse jantar era Arnaldo Jardim. Jardim é autor do projeto de lei que o Programa de Aceleração da Transição Energética e visa fomentar projetos de desenvolvimento sustentável, permitindo que empresas utilizem créditos de PIS, COFINS, exportações e CMS como garantia de financiamento. O projeto ainda cria um fundo verde a ser administrado pelo BNDES. Já é aquele papo que você fica meio balançado, né? Mas fundo verde, que maluquice é essa? Aí chegou dezembro. Aprovação no Congresso deixa o Brasil mais competitivo, mas outros 70 projetos aguardam a votação. A avaliação é da Frente Parlamentar Brasil Competitivo. Quem é o presidente dessa frente parlamentar? Arnaldo Jardim. Mas quais pontos eram esses que tornariam, né, o Brasil um país mais competitivo? Pois bem, olha ali a prioridade do Arnaldo Jardim. O mercado de carbono. O mercado de carbono. O mercado de carbono. Aí vem janeiro. O projeto aí que o barão do etanol brasileiro, maior financiador pessoa física da campanha do Lula, meu Deus, soltou os rojões. Combustível do futuro. Que aumentou o limite do etanol na gasolina. Quem era o relator? Arnaldo Jardim. Defende que o projeto aprofunda o compromisso do país com a sustentabilidade. Tá ali de novo, né? Projeto de autoria do Executivo, modificado pelo Arnaldo Jardim. Turma fez a festa, os boletadores. Aí, o projeto foi aprovado. Aí eu falei que a gente ia voltar um pouco mais para entender um pouco o que é o Lauro Jardim. Relator do projeto de lei combustível do futuro, Arnaldo Jardim comenta sobre a oportunidade que o Brasil tem para ser protagonista na transição energética dos combustíveis fósseis para os biocombustíveis. O projeto é um passo gigante na direção da sustentabilidade. Pois bem, a Frente Parlamentar, a Frente Brasil Competitivo, define prioridade no Congresso. Em março de 2023, a Veja anunciava que a frente presidida pelo Arnaldo Jardim colocava como meta a aprovação do mercado de carbono no Brasil. E avançaram. O PATEM, que é o Plano de Aceleração da Transição Energética, junto com o Fundo Verde, né, pegar ali as dívidas, COFINS, papapá, pipipi, quem apresentou esse projeto antes mesmo do Arnaldo Jardim e quem apresentou ao governo foi a turma da Aya Earth Partners, da Priscila... Qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. Deixa eu ver se dá pra ler ali pequeno. Não dá pra ver, não. Mas é aquela morena ali, ó. Ao lado da Ilona Zaboy e do Klaus Boca de Mosquito. Ela falou, nesse projeto aqui dá pra conseguir uns 800 bilhões. A gente usa aí as dívidas pra financiamento, etc. E milagrosamente esse projeto sai das mãos do nosso glorioso Arnaldo Jardim, apoiado pelo Pedro Lupion, o inimigo do agronegócio. Sabe aquele evento ali que tá ali o Klaus Boca de Mosquito com aquelas duas? Sabe que evento foi esse? É o movimento... Foi o evento... Fórum Brasil Competitivo. Sabe quem criou esse evento? O Arnaldo Jardim. Baseado na ideia do Fórum Econômico. Sabe quem convidou pessoalmente o Klaus Boca de Mosquito para vir pro Brasil? O Arnaldo Jardim. Sabe pra quem o Arnaldo Jardim já foi secretário no passado? Do Alckmin. Mas pro Pedro Lupion tá de boa. O alinhamento dele com Lula é só porque tá no cidadania. Rapaz, o Pedro Lupion é um inapto. Como que um cara desse tá presidindo a maior frente do agronegócio do Brasil? Sabe? É um absurdo as coisas que eu vejo. E nem fica revoltado comigo, cidadão, porque eu não respondo a nenhum político. Pra tu achar que eu tô criticando porque tem alguém na disputa, tô nem aí, tô cagando pra vocês. É incrível o que se passa nesse Brasil.
É incrível o que... É o último setor que ainda tá de pé e o Pedro Lupion quer destruir. Não é possível. Não, ele tá sendo político. Ele tá sendo político. Eu espero de coração que tu consiga modificar o estatuto e tu conseguir se reeleger. Porque se tu deixar esse cara se tornar o novo presidente da FPA, acabou o Brasil. Vai botar os 324 horas, ele vai começar a entubar toda a agenda verde que ele tá tentando avançar, que não é de hoje. Umas modificaçõezinhas que tiveram, inclusive aí, de questão na reforma tributária, não vou entrar em detalhes. Aqui, ó, Arnaldo Jardim, esse cara aqui tá tocando o terror desde 2023. É incrível o que acontece. Esse cara aqui trabalha. Esse é o Randolfo Rodrigues do Legislativo. O que Randolfo Rodrigues fazia para destruir o governo Bolsonaro, esse cara faz para destruir o Brasil. É incrível, 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 incrível. Não tem um projeto decente que sai pelas mãos desse cara. E a FPA não. Um cara muito porreto, um cara muito bom, meu vice, por tradição, vai. Mas, rapaz, não tem condições de uma coisa dessa. Não me deixa mais maluco do que eu já tô. Ainda vem no que vem acontecendo nos últimos dias, né? Pra você ver as prioridades que tentam enfiar no Brasil a todo custo. Pacto da ONU no Brasil quer triplo de empresas na agenda climática antes da COP e mais ação do agro. No momento que seguem indo para cima do agronegócio, a turma tá, né, deitada em berço esplêndido. Para o rumo à COP30, fizemos um grande mergulho em tudo que o pacto faz e que tem a ver com a questão climática. E a questão climática não é só a redução de gás de efeito estufa. Estamos falando sim de clima, mas também de tudo que envolve direitos humanos, questão de recursos hídricos, biocombustíveis, resíduos e a justiça climática. Aqui que entra o preconceito ambiental, que termina com ra, começa com ra e termina com ismo. Ismo ambiental. Você acha que isso aqui é aleatório? Aí, impasse na exploração de minérios no Pará afeta milhares de famílias. Olha isso daqui, sob a perspectiva da nota do Estadão. Falando, olha, os países lá no Oriente, eles estão se desenvolvendo. Eles estão trazendo prosperidade pro seu povo. Tu consegue acreditar que na Rússia o pessoal deixar de explorar uma mina por causa da transição energética da Marina Silva? Tu consegue imaginar isso? Mas no Brasil isso acontece. Andou pelo Pará, Zequinha Marinho decidiu fazer um alerta no Senado para a situação de 8.000 famílias no estado que estão, segundo ele, no impasse provocado pela interdição de plantas de mineração da Vale. Segundo Zequinha, a partir do dia 13, os trabalhadores da mina Cobre Sossego, em Canaã dos Carajás, serão colocados em férias coletivas pela empresa Salub Metais subsidiária da Vale. A medida de contingência ocorre, segundo ele, porque a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará cassou a licença de operação da mina. No mês passado, trabalhadores de outra mina, a Onça-Puma, também ligada à Vale, foram postos em férias coletivas. Não tá faltando emprego no Brasil, né? Emprego de mina nem paga pouco, deve pagar só salário mínimo também. Eu não consigo entender, sabe? Tem coisas que, para manter a economia girando, você não precisa gastar R$1. Mas sempre tem alguém muito preocupado com o planeta para atrapalhar a vida de 8.000 famílias. Obviamente tem que fiscalizar, tem que ver o que está acontecendo, colocar em termos claros aí quais são as mudanças que precisam ser feitas para a mina continuar operando, para a sociedade poder julgar com seus olhos se são solicitações que fazem sentido ou normas assim, cara, totalmente descabidas, para tentar entender, mas tem 8.000 famílias aí que basicamente estão com a mão na frente e outra atrás, por causa dessas políticas que não levam o Brasil para lugar nenhum. Um país que tem, basicamente, como diz aí para Bolsonaro, a tabela periódica debaixo do solo é dependente de tudo. Tudo o Brasil é dependente. O Brasil só é autossuficiente e algumas coisas na área de comida, porque ainda tem outras que ainda tem que importar. Por outro lado, Estados Unidos vão na contramão do resto do mundo no tema das moedas digitais. As chamadas CBDCs,
O argumento principal foi proteger a privacidade financeira dos americanos contra possíveis abusos de vigilância governamental e em defesa da soberania individual. Desse total, 64 países estão em fase avançada de desenvolvimento, entre eles Brasil, como nada, Japão, Índia e Rússia. Dá até medo de ver que o Brasil está ao lado, né? A galera fala tanto para imitar os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos fazem uma coisa boa, o Brasil não quer imitar. Não que não seja para ter uma melhoria no sistema de pagamentos, né? Por questão até do Pix, mas moeda digital, cara, esse negócio de moeda digital é complicado. Vamos continuar tendo aí dinheiro espécie físico, né? Como funciona esse negócio que é complicado. A gente tá falando de melhorias no sistema bancário, mas tudo muito estranho. Esse aí é o Brasil. Esse é o Brasil. E por mais que eu fique muito puto aí, o que fazem pra colocar o Brasil pra trás, eu sigo otimista do que vem pela frente. Sério, a gente deve estar numa sequência aí de umas 3 semanas de notícias boas. Tá até estranho, sabe? Assim, já procurando, o que é que tem de boa hoje aqui? Sério, tem umas 3 semanas de notícia boa. Qual foi a notícia assim ruim que a gente recebeu? Ruim, assim. Beleza, Lula taxou aí a Shopee. Mas se você olha pelo copo meio cheio, mas por outro lado, ele vai sofrer um desgaste imenso. Tá? A notícia ruim, assim, já eram esperadas, né? Desde que você elegeu o Lula. Alguém esperava que a economia fosse avançar. Mas politicamente falando, pô, a notícia pra direita é só notícia boa. Tem 3 semanas seguidas de notícias boas, gente. 3 semanas seguidas. 3 semanas seguidas. 3 semanas seguidas. Eu queria muito que os nossos deputados soubessem aproveitar o momento, o timing, cavassem umas entrevistas fora da bolha, ficasse adulando o jornalista, começar a falar, para não dar só entrevista para criticar o governo, mas para apresentar agenda, para começar a rodar, começar a tentar pautar o debate público, a gente sair, sabe, só dar reação, reage ao que sai na imprensa e começar a fazer com que a imprensa tente reagir ao que a gente vem tentando fazer. Começar a tentar pautar. Tenho certeza que nossos deputados, alguns deles, inclusive, têm projetos que já estão protocolados, começar a botar para andar, começar a fazer algum tipo de pressão, começar a mudar. Tem que melhorar um pouco o debate público, melhorar a agenda do país. Porque se depender do governo Lula, dependendo da imprensa, a única dedicação do momento é, cara, como a gente pode preservar o establishment brasileiro. Como a gente vai manter tudo, como a gente vai mudar tudo para não mudar nada. Como mudaremos tudo para não mudar nada? Para todas as peças que seguem ditando os rumos da política continuarem sendo os mesmos. Que a turma reclama de uma coisa, reclama de outra, mas vai mudar nada, vai ficar a mesma coisa. Só eles estão querendo abaixa o tom, se acalma, fica aí, estamos entre amigos, daquele jeito. Tá aqui, daquela coisa. Então tem muito que aproveitar essa oportunidade, pô. Sério, tem que aproveitar demais a oportunidade, a liderança, começar a propor, né? De forma institucional, representando aí sua bancada, seu partido. O cenário é muito bom, surfem deputados, surfem senadores, surfem governadores. Você vê o Tarcísio, nos últimos dias, não tô falando de nota de questão de eleição, mas só pela questão de buscar, escola cívico-militar, questão das câmaras, segurança pública, só por causa disso, já tá pautando parte do debate na imprensa. Porque tá avançando numa direção em torno de uma agenda. Pode até falhar. Às vezes as pessoas não sabem se o cara vai conseguir o objetivo final, que é melhorar a segurança no estado de São Paulo, mas vai conseguindo. Pensando na imprensa. Óbvio também, a imprensa tá aí colocando em cima, porque já se discute 2026, etc. Mas quando você sai disso e olha, cara, isso ajuda. Isso é bom, isso é importante. Importante. Aproveitem o timing. Aproveitem o timing. Que há 6 meses atrás a gente só tava apanhando dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. A Tempus Veritatis em janeiro, minha Nossa Senhora, né? Foi a sequência. A BIM Tempus Veritatis. E agora tá aí, Lula atrás de Lula e desgaste, e queda de popularidade, e imposto, e petista surtando. Felipe Neto falando que tá passando vergonha. O Estadão falando da crise da ordem liberal. E agora como é que a gente faz? Aproveitem. Aproveitem. Vocês
que tem mandato, façam alguma coisa. E eu fico por aqui. Igual ao meu trabalho, quer dar um tique mais, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde estamos relatando tudo e muito mais. Fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Reflita sobre tudo. E volte amanhã. Falou, meus amigos. Fui!